Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. E ele disse aos seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Senhor, nós te pedimos já no início dessa reflexão que aquilo que Santo Afonso de Ligório tanto acreditava aconteça na nossa vida hoje, nessa reflexão, nessa missa. Senhor, que a tua redenção nos alcance. Redima-nos, Senhor, de nós mesmos, do nosso orgulho, vaidade, pecados. Redima esse mundo, Senhor, tão fragilizado pela doença, pela pobreza, pela violência. Redima, salve mais uma vez a nossa família, nosso Brasil, os nossos doentes, os pobres, e dai-nos uma consciência reta. Forma a nossa consciência com a luz do Teu Espírito Santo, com a verdade que o Senhor revela. Retira de nós todas as resistências, os barulhos na mente. Dá-nos um coração aberto, uma mente atenta, um foco preciso, para guardarmos a Tua palavra no nosso coração, para entendermos a Tua palavra. E capacita-me também, Senhor, nesse momento, a ser instrumento dessa revelação para os meus irmãos e irmãs. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, você aqui presente, quem serve e trabalha nessa celebração, você acompanhando por todo o sistema Canção Nova de comunicação, eu quero incentivar já vocês, a cada um de nós, no início dessa celebração, a nós vivermos uma prática que é muito salutar. Hoje cedo eu recebi de um sacerdote um vídeo com a história de Santo Afonso Maria de Ligório. Nossa, como faz bem, não é? Você ler sobre a vida de um santo, você assistir alguma coisa sobre a vida de um santo. A vida de um santo é um evangelho vivo, é o evangelho colocado em prática. Claro, a partir da temporalidade, da historicidade do santo, né? Ele tinha um temperamento, ele vivia em uma época específica, numa cultura própria. Mas me fez tão bem conhecer a história de Santo Afonso, então incentivo você, a cada dia, quando for o santo do dia, procura lá na internet, claro, num site confiável, cristão, a história dele, porque, olha, não tenha medo de conhecer a história dos santos. Conhecendo de fato a história dos santos, você não vai se afastar de Jesus, você vai amar Jesus mais, porque nós não adoramos os santos, nós entendemos que eles apresentam para nós um caminho certeiro de vivência do Evangelho, não é? E é bonita demais a história de Santo Afonso. Então, deixo aqui a provocação para você, quando você puder, hoje ainda, claro que é a memória dele,
Veja, é muito bonita a história, sabe? Muito bonita, ele era nobre, ele abriu mão de tudo por Deus, ele era muito rico. Mas eu não vou falar diretamente de Santo Afonso aqui na homilia, mas eu vou falar de uma coisa que era muito cara a Santo Afonso, que era a formação da consciência moral. Você já ouviu falar disso? Pode parecer um termo estranho, mas o padre vai explicar. E Santo Afonso primou muito por isso, né? Ele lutou muito para que nós cristãos tivéssemos uma consciência bem formada. E o Papa São João Paulo II escreveu um documento que eu aconselho você a ler, quando você puder, chamado Veritatis Splendor, ou o esplendor da verdade, no qual ele fala justamente desse processo de formação da nossa consciência. Porque, infelizmente, não precisa nem ser muito esperto para perceber, a gente vive num mundo no qual a consciência das pessoas está se tornando cada vez mais laxa. Você já percebeu? Tudo é normal, né? Tudo é permitido. Mas será que tudo é permitido mesmo? Será que não existe uma verdade com V maiúsculo? Será que não existe uma lei que a gente precisa seguir? Lei que muitas vezes está impressa na nossa natureza. A lei natural, dizia Santo Tomás de Aquino. Mas enfim, para falar disso, deixo como já sugestão também a Veritatis Splendor, que é fantástica. Eu quero discorrer um pouco sobre os enredos presentes nesse evangelho. Gente, você vê um bacanal armado aqui nesse evangelho, né? Uma orgia. Bacanal vem da mitologia grega, né? O deus romano, greco-romano Baco, né? Que era o padroeiro das orgias, padroeiro é a gente dizer, né? Na mitologia grega. Era o detentor, o protetor daqueles que faziam orgias, né? Infelizmente na cultura pagã. Mas olha só, o rei Herodes pegou, assumiu como esposa, pegou para si a esposa do seu irmão, estava num jantar, bêbado, um homem doente pelas paixões desordenadas, dominado pelo seu apetite concupiscível, dominado pelos vícios capitais, bêbado com um monte de outros bêbados, já vivia com a esposa do seu irmão, a sua enteada, que devia ser sua enteada, muito provavelmente sua sobrinha, Salomé, começou a dançar, e o cachaço do Herodes lá, bêbado, todo folgosão, né? Porque é assim, esses caras, quando começam a beber só, sabe, num ambiente no qual todo mundo começa a beber demais, não vai sair nada de bom, sabe, a gente tem que se privar um pouco desses ambientes, não vai sair nada de bom. Ele com certeza desejando ali a enteada, porque se ele ficou aceso, fogoso, olhando ali para a enteada, olha só que orgia, que bacanal. A enteada dançou e ele, bêbado já, olha, eu te dou o que você quiser. E ela, orientada pela sua mãe, uma louca, pediu a cabeça de um santo profeta, São João Batista, que teve a sua cabeça cortada. Mas veja bem, São João Batista só perdeu a cabeça, literalmente, pela verdade, né? E ele perdeu a cabeça por uma verdade específica. Ele anunciava ali a indissolubilidade do matrimônio, é uma palavra difícil, né? O matrimônio, uma vez estabelecido por Deus, não pode ser quebrado, né? Claro, eu não quero acusar ninguém, mas eu preciso dizer a doutrina cristã e católica, e eu vou dizer, eu sou padre para isso, não sou padre para ensinar receita de bolo. Eu fico admirado, às vezes a pessoa, nossa, o padre falou aquilo. Gente, mas o que você espera que um padre fale? O padre foi ordenado para falar da Bíblia e da doutrina. Se ele não falar disso, tem alguma coisa errada, né? Então eu fico admirado quando as pessoas se admiram. Ai, você falou aquilo. Eu falei mesmo, vou falar a palavra de Deus. Eu não quero agradar as pessoas, eu quero levar você à sua salvação, a conhecer a lei de Deus. Enfim, então veja bem, João Batista perdeu a cabeça, mas porque antes Herodes, Herodíades e toda aquela trupe já tinham perdido a cabeça. Herodes tinha perdido a cabeça pelo adultério, saiu com a esposa do próprio irmão, pela devassidão, pelos vícios e pecados que o dominavam. Herodíades, por sua vez, tinha perdido a cabeça porque, além de estar num adultério, ela ainda era tão orgulhosa, não aceitou a correção. Um dos principais gatilhos do orgulho é fazer a pessoa não aceitar a correção. Uma pessoa que não aceita a correção, ela é orgulhosa. Você percebeu que tem gente, quando é corrigida, sempre tem uma justificativa. No fundo, isso é orgulho. É orgulho.
E o orgulho é o maior de todos os vícios e pecados. Diz a Escritura, dizia Santo Tomás, na Suma Teológica. Então, é interessante a gente perceber a dinâmica. Ela perdeu a cabeça. Herodes perdeu a cabeça. Um bando de descabeçado. E quando você não tem cabeça, não tem razão, não tem consciência, o coração fica desgovernado. E aí, gente, foi uma sucessão de erros, assassinato, depravação, bebedeira, aquele rei mundano, né? Mundanismo. E veja bem, a nossa sociedade que a gente vive não é tão diferente dessa sociedade ali de Herodes. Nós estamos numa sociedade confusa, uma sociedade profundamente confusa, na qual parece que não tem certo e errado, você já percebeu? Tudo é normal, tudo pode. Numa sociedade confusa, num alto mar agitado, a gente precisa ter a âncora dos valores, dos princípios. A gente precisa se aplicar a conhecer a verdade. Eu e você precisamos de lutar para conhecer a verdade e assim conhecendo a verdade, dar espaço para o Espírito Santo formar a nossa consciência. A consciência é formada através do conhecimento da verdade, conhecimento de Deus. Num mundo tão louco, gente, no qual tudo é permitido, sem direção, a gente precisa estar firmado nos valores do Evangelho, nos valores da fé, nos princípios. É como um barco perdido no alto mar, no meio de uma tempestade. Ele precisa ter uma âncora ali. Ele precisa se firmar, porque senão ele vai ser arrastado pelo vento e pode ser afundado. Os valores são a âncora, que não permitem que os ventos, as tempestades, o mar agitado desse mundo nos destroce numa vida sem sentido. Os tempos são difíceis, gente. Os tempos são difíceis. E olha só, as pessoas estão dizendo que o errado é certo, mas o errado não se torna certo porque a cultura está dizendo. A verdade não é mudada pela cultura. A verdade não é mudada pelo que todo mundo faz. A verdade é verdade, nem que todo mundo não faça, nem que a maioria não faça. E o errado é errado. O branco é branco, o preto é preto, o azul é azul. Não dá para mudar a essência das coisas, sabe? Não dá para mudar. E olha, é importante a gente ter consciência que formar a consciência da gente é uma tarefa da vida inteira. Se educar para a verdade, se educar para a virtude, porque não adianta só a gente evitar o mal, a gente tem que aprender a crescer no bem. Não adianta você só não pecar, você precisa crescer na virtude, na vida virtuosa. As 7 virtudes cristãs do Tratado Geral das Virtudes, as 3 teologais, fé, esperança, caridade, mais as 4 cardeais ou humanas, justiça, temperança, prudência, fortaleza, temperança. Vou falar um pouquinho da virtude cardeal da temperança, mas veja bem, mais uma vez eu digo, a lei de Deus e a verdade dele precisa formar a nossa consciência, não a cultura, não a novela, não a internet. E você sabia que num tempo como hoje, como esse, a gente precisa ter muito cuidado. Mais uma vez eu digo, a lei de Deus precisa formar a minha consciência e a sua, não a internet, não aquele youtuber famoso que tem milhões de seguidores, não a série lá daquele serviço de streaming que você está assistindo, não a música. E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente deixa entrar na nossa mente. Muito cuidado. Você sabia, esses dias eu vi uma pesquisa de um neurocientista, que ele afirmava que aquilo que você recebe de conteúdo lúdico, por exemplo, música, literatura, teatro, filme, até um enredo de uma novela, tudo isso acessa uma área do seu cérebro chamada amígdala, onde está ali o cérebro reptiliano. O que é o cérebro reptiliano, a amígdala? É o seu cérebro instintivo. E quando atinge diretamente o cérebro instintivo, não passa pela mediação da razão, ou seja, não tem crivo. A tua mente não vai analisar se é bom ou se é ruim, ele simplesmente entra direto. Então não ache que você, padre, eu sei o que é certo, eu vou assistir qualquer coisa. Olha, não se engane. Isso vai influenciar o teu cérebro, tem pesquisas científicas. E vai moldar o seu caráter pouco a pouco. Quantas pessoas com a consciência deformada, porque não conhece a Bíblia, não conhece a vida de um santo, mas conhece tudo daquela série, conhece tudo de determinada música, de determinada literatura.
Toma cuidado com o que você deixa entrar na sua mente. É preciso ter a consciência formada pela lei de Deus. E veja bem, gente, a lei de Deus, eu acho que a gente entende tão mal. A gente acha muitas vezes que os mandamentos, a lei de Deus, são uma imposição arbitrária. Não é. No livro do Deuteronômio tem uma passagem tão bonita que diz assim: a qual povo, que povo pode dizer que tem a honra de ter um Deus que deu a eles uma lei e que os corrige e os ensina como um pai ensina os seus filhos? E naquela época do livro do Deuteronômio, era uma época de muita idolatria, então os deuses eram lá em cima no céu, e muitos tinham que sacrificar os próprios filhos para os deuses. Então, de repente, Israel tem um Deus que ensina a eles como um pai: olha, segue isso aqui, não faz isso, não faz aquilo. A lei, o mandamento é um sinal de amor, não é um sinal de repressão. Deus ama tanto que Ele nos ensina o que é certo, que Ele forma a nossa consciência. A gente precisa evitar o mal e crescer no bem. A virtude cardeal da temperança. Você sabe o que é a temperança? O catecismo nos ensina no parágrafo 1809 que a pessoa temperante é aquela que guarda uma santa discrição e não se deixa arrastar cegamente pelas paixões. Prosseguindo aqui nessa mesma sessão, o catecismo, eu vou trazer um pouco as minhas palavras, mais assim mais contextualizadas. Seguindo essa mesma sessão aqui a partir do 1809, o catecismo ensina o seguinte, que é a temperança que faz a gente não se animalizar. Porque quem não tem uma razão bem formada se torna um animal, como Herodes, se animaliza. Porque a temperança, diz o catecismo, ela vem moderar justamente os instintos chamados de sobrevivência. O comer, o beber, a sexualidade, que tem a ver com a perpetuação da espécie. Se você não tem temperança, a sua cabeça não domina o seu corpo, mas seu corpo domina a sua cabeça. E você se torna escravo das paixões, dos vícios. Quantas pessoas que não pensam, mas são escravas da promiscuidade, do adultério, da depravação, não conseguem pensar, não conseguem agir racionalmente. Quantas pessoas são escravas da bebida em excesso? Cuidado com a bebida em excesso. Quantas pessoas escravas do desequilíbrio no comer, no falar? A temperança vem justamente colocar em ordem. É uma virtude que a gente precisa trazer para dentro, entender, viver. Você é temperante? Você é temperante? Como você lida com seus instintos? Você domina os seus instintos ou eles dominam você? Os filósofos gregos antigos falavam que todos nós precisamos desenvolver uma virtude chamada encrateia ou enkratós do grego. O que é a encrateia? Depois Santo Tomás falou sobre isso também. É o autodomínio, é a virtude de você se fortalecer a partir de dentro, com a oração, com a ascese, com o jejum. Você se fortalece que a sua cabeça, ou seja, seu bom senso, sua consciência formada pela verdade, iluminada pelo Espírito Santo, domina o seu corpo, seus instintos. Você domina o seu instinto sexual? Dominar não quer dizer assim você colocar numa caixinha. Eu vou explicar já sobre isso, né? Ou você é dominado por esse instinto? Você come para viver ou vive para comer? Como a gente fala por aí, né? Olha só, a gente precisa de encrateia, esse autodomínio. E o autodomínio é um exercício. E veja bem, a gente precisa entender que o catecismo ele fala que a gente precisa ordenar para não viver como animal. Animal que é dominado pelo instinto. Mas ordenar não tem a ver com reprimir. O catecismo nunca usa a expressão suprimir, reprimir, abafar. Porque o cristianismo não é inimigo do corpo. Não é inimigo do prazer. Gente, o que o diabo mais quer fazer é pegar aquilo que Deus criou de mais bonito e sujar e bagunçar. Por exemplo, tem muita gente que se converte e começa a ter uma aversão da sexualidade. Não pode. A sua sexualidade é linda, é um dom de Deus. A sua genitalidade é lindo, o teu corpo é lindo. Tertuliano no século III dizia, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Não é? O seu corpo é lindo, a sua sexualidade é bela. Se você reprime isso, está errado, vai se voltar contra você. O catecismo não fala de reprimir, ele fala de integrar e direcionar essa força, esse tônus, esse virtus que é a sexualidade, canalizando para o amor, canalizando para viver bem o seu matrimônio, você que é casado, canalizando para o amor aos outros, a Deus e aos outros, você que é celibatário, você que é um jovem, você não pode ser dominado pelos instintos desequilibrados da mocidade,
Você precisa desenvolver a encrateia, mas ao mesmo tempo entendendo que a gente não é contra o prazer. O prazer, ele é lindo, ele é ótimo, mas o prazer precisa ser um instrumento para tornar a tua vida melhor. E não pode ser a finalidade única da tua vida. Porque se o prazer for a única finalidade da tua vida, você vai cair no pecado do hedonismo e vai viver só para o prazer. O prazer é lindo. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Foi numa festa de casamento, transformando a água em vinho, para que os convidados tivessem alegria. Vinho na Bíblia é sinônimo de alegria. Então, o cristianismo não é contra a alegria, não é contra o corpo, contra a sexualidade, contra o prazer, mas ele quer colocar cada coisa no seu lugar certo, segundo o que Deus criou para ser. Então, o prazer, quando ele é um complemento para a vida, ele é bom. Agora, quando ele se torna a finalidade da vida e deixa você cego, sem razão, ele é mau. O prazer precisa ser vivido em conformidade com a lei de Deus. Santo Tomás falou isso na Suma Teológica também, que é um pecado quando você se torna um estoico, né? Que nega o prazer, não pode nada, tudo é errado. Não é isso. Pode muita coisa, mas do jeito de Deus, com amor. Sabe? A gente precisa educar as nossas paixões, o nosso apetite concupiscível, né? Como dizia Santo Tomás, educar os nossos desejos, direcionando para o bem, para o amor. É bom ter momentos de prazer, de alegria, uma boa comida, né? Mas tem que ser com equilíbrio, porque senão o prazer que era para fazer bem se torna uma corrente que te aprisiona. Como você lida com os prazeres? A vida não pode ser só prazer, ele faz parte da vida e é bom, mas precisa estar no lugar certo. Precisa estar no lugar certo. E a gente é chamado a moderação. Mas moderar não é anular. Mais uma vez eu digo. Eu tenho percebido muitos cristãos, principalmente jovem quando se converte, começa a odiar o corpo, a sexualidade. Aí a pessoa casa, não consegue viver bem a sexualidade, está sempre se negando para o marido ou para a esposa, como se o sexo fosse pecado. Não é pecado, é lindo. Mas do jeito de Deus, servindo ao propósito que Deus colocou na sexualidade ao criá-la. Sabe? A gente precisa ordenar todo esse apetite, toda essa vida da sexualidade, do instinto, que é bonito, é sinal que você está vivo. Mas ordenar, moderar. O que é ordenar? É colocar ordem, é direcionar para o lugar certo, é viver segundo a lógica do Criador, que é a lógica do amor. Sabe? Quando você vive os seus instintos e domina a si mesmo, na encrateia, orientando tudo para o bem, para o amor, você tem paz, você vive feliz. Agora, se você não domina, não pratica o autodomínio, a encrateia, tenha certeza, você vai ser arrastado pelas suas paixões, como um barco desgovernado no mar, e o teu barco vai acabar afundando. Você vai colocar em risco a tua família, tua vocação. Quantas pessoas perdem o matrimônio por causa de uma aventura sexual, porque não consegue dizer não, porque fica dando intimidade para a secretária, para a amiga, a hora que vê está no adultério. É preciso colocar limite, é preciso viver do jeito de Deus. Tudo que Deus criou é bom, mas do jeito certo. Seu corpo é lindo, mas é preciso vivê-lo com sacralidade, colocando a ordem dos amores, como dizia Santo Agostinho, a ordem do amor, né? Enfim, já tem bastante coisa aí para a gente refletir, né? Senhor, eu te agradeço pela palavra de hoje, o cenário triste do Evangelho, mas obrigado pelo testemunho de São João Batista, Senhor, que morreu pela verdade, que tinha uma consciência guiada pelo Teu Espírito, pela verdade. Senhor, eu te peço, derrama agora o Teu Espírito Santo sobre nós, sobre quem nos acompanha agora. Vem, Espírito Santo, vem bem formar as nossas consciências, liberta-nos da consciência laxa, da consciência deturpada, liberta-nos da mania de achar que o errado é certo e que o certo é errado. Liberta-nos da consciência deformada pela cultura, pela mundanidade. Vem, Espírito Santo, forma nossa consciência no amor à verdade. Dá-nos a graça de conhecer a Deus. Se estamos em pecado, se alguém está no pecado, que essa pessoa se arrependa, busque se emendar, pedir perdão a Deus, confessar, voltar, porque o pecado também faz com que a sua voz muitas vezes seja neutralizada, Senhor, na nossa consciência. Converte-nos. Vem, Espírito Santo, agora sobre nós e nos convença nesse momento a respeito do pecado, da justiça, do juízo. Vem, Espírito Santo, e nos faz compreender essa palavra.
Vem, Espírito Santo, e cura a nossa consciência, forma a nossa consciência na verdade, no amor a Deus. Vem, Espírito Santo, nos liberta do laxismo, cura o nosso coração. O Senhor não vem para condenar ninguém, o Senhor não vem para julgar, o Senhor vem para salvar. A sua lei não é uma imposição, mas é um sinal de amor. É o amor que cuida de cada um de nós nos detalhes, como um pai cuida dos filhos. A tua lei é sinal do teu amor, e nós obedecemos, não porque o Senhor obriga, mas porque o Senhor nos ama e nós queremos te amar. O Senhor sabe o que é melhor para nós, porque foi o Senhor quem nos criou. Liberta aqueles que se sentem acusados pelo Senhor, não amados, que se revoltaram com a igreja, com a tua palavra. Cura os corações feridos, levanta os caídos, visita aqueles que estão no pecado e os liberta, Senhor. Converte-nos. Dá-nos uma consciência bem formada pela verdade do teu Espírito.